A Guerra Guaranítica, ou Guerra Guarani, foi um conflito armado que ocorreu entre 1754 e 1756, no território do atual Paraguai e nas missões guaranis da região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, envolvendo as comunidades guaranis, as autoridades espanholas e portuguesas. O conflito foi uma reação das populações indígenas guaranis contra a transferência de suas terras e a interferência nas missões jesuíticas, que estavam sob domínio espanhol, para o domínio português com base no Tratado de Madrid de 1750. Causas: Tratado de Madrid, 1750. O Tratado de Madrid estabelecia a troca de territórios entre as coroas espanhola e portuguesa. Como resultado, as terras das missões guaranis, que estavam sob a administração dos jesuítas espanhóis, passaram a ser controladas pelos portugueses. Isso causou uma grande resistência entre os guaranis, que não queriam ser subordinados a Portugal e preferiam continuar sob a proteção dos jesuítas. A expulsão dos jesuítas. A expulsão dos jesuítas do Império Português, que ocorreu mais tarde, em 1767, também foi um fator importante, já que a presença desses missionários era fundamental para a organização social e religiosa dos guaranis. A retirada dos jesuítas enfraqueceu as estruturas de defesa das missões. Abuso e exploração dos indígenas. As políticas coloniais portuguesas, como o trabalho forçado e o aumento da exploração das populações indígenas, causaram grande descontentamento. As tribos guaranis, que já estavam sujeitas a pesados tributos e trabalho, se opuseram a essa nova forma de dominação. Desenvolvimento do conflito. A resistência guarani. A guerra começou quando os guaranis, que habitavam as missões jesuíticas no sul, se rebelaram contra a ocupação portuguesa e a imposição de novas autoridades. Eles resistiram ao avanço das tropas portuguesas, organizando-se em guerrilhas e realizando ataques contra os colonizadores. As batalhas. O conflito se deu principalmente em forma de embates entre os guaranis, organizados em pequenos grupos de resistência, e as forças militares portuguesas e espanholas. As forças guaranis, conhecidas por sua habilidade em guerrilhar na selva, conseguiram causar perdas significativas aos invasores, embora estivessem em desvantagem no que diz respeito a recursos militares. Consequências: destruição das missões. As missões guaranis foram praticamente destruídas. As populações indígenas, que estavam organizadas em uma estrutura de reduções jesuíticas, foram forçadas a se dispersar e muitos guaranis morreram ou foram subjugados. Declínio do sistema jesuítico. O Tratado de Madrid e o conflito enfraqueceram a influência dos jesuítas, que logo foram expulsos do Brasil e de outras partes da América Espanhola, como resultado das políticas de controle mais rígidas das potências coloniais. Reconfiguração das fronteiras. O Tratado de Madrid, que originou o conflito, foi um marco na redefinição das fronteiras entre os impérios português e espanhol na América do Sul. No entanto, a resistência dos guaranis e o fracasso das políticas coloniais mostraram as dificuldades das potências coloniais em consolidar seu controle sobre o território. Impacto sobre os guaranis. O conflito teve um efeito devastador sobre as comunidades guaranis, que foram forçadas a se submeter ao domínio colonial português e espanhol. Muitos guaranis foram assimilados ou deslocados, e suas formas tradicionais de organização social e religiosa foram fragmentadas. Contexto. A Guerra Guaranítica é parte de um contexto maior de disputas territoriais entre o Império Português e o Império Espanhol na América do Sul. As missões guaranis, que eram autônomas e sob a administração de jesuítas, representavam um obstáculo à expansão portuguesa, que queria controlar a região sul do Brasil e o Paraguai. A guerra, portanto, também reflete o impacto da colonização e da política imperialista sobre os povos indígenas da região. Em resumo, a Guerra Guaranítica foi um importante episódio de resistência indígena contra o controle colonial europeu, e teve um impacto significativo na história do Paraguai, do Brasil e da região do Rio de la Plata, marcando o fim de um ciclo de autonomia das missões jesuíticas e a subordinação das populações guaranis aos impérios coloniais.